Tá no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APECOM. Olá, ouvintes, internautas, boa tarde, bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela rádio Universal AM 810 de Santos, ao vivo, pela internet, com imagem, pelas redes sociais, Instagram, @programa Gente que Fala, e na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participe pelos telefones. Anote aí, 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, para você que nos acompanha por imagem pelas redes sociais, o advogado, o doutor Eurípides Salles, conselheiro aposentado no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Seja bem-vindo, Eurípides. Muito obrigado, viu? E quero dar os parabéns a vocês pelo trabalho que sempre realizaram, o Gente que Fala. É um programa que tem levado avante discussões políticas muito importantes, tanto na área da educação, como hoje nós vamos ter uma notícia boa da educação, para poder comentar bastante. Sim. Entendeu? E vamos ver se nós aumentamos a confiança no Brasil, é o que está faltando. Também aqui à minha esquerda, o jornalista Lutero Mainardi, coordenador de imprensa na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB. Bem-vindo, Lutero. Obrigado, eu participo mais uma vez desse programa, agradeço. É um programa de importância, que discute temas importantes para o país e reúne pessoas que têm o que dizer. Agora, à minha direita, o economista e professor Odilon Guedes, foi vereador em São Paulo, foi subprefeito também na capital. Seja bem-vindo, Odilon. Muito obrigado, Mauro. É um prazer muito grande estar aqui. Gente que Fala novamente, junto com o Eurípides, o Lutero e o Marcos Calazans, para discutir os problemas do país e da cidade. E o jornalista e radialista Marcos Calazans, compondo também a nossa mesa do programa Gente que Fala de hoje. Ô Mauro, obrigado pelo convite. É uma delícia voltar a essa casa que eu gosto tanto, tive muitos anos aqui, e é uma delícia voltar e conversar com os ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao programa Gente que Fala de hoje. Nossa primeira missão de hoje, discutir a queda do otimismo dos brasileiros com a economia. Depois de chegar a altos patamares às vésperas da posse de Jair Bolsonaro, o percentual de pessoas que acreditam que a situação econômica brasileira vai melhorar nos próximos meses caiu de 65% em dezembro para 50% agora em abril. A parcela dos que prevêem a piora dobrou de 9% para 18%. E o fenômeno semelhante ocorre com a expectativa sobre a situação dos próprios entrevistados por essa pesquisa do Datafolha, onde cresce o percentual dos que acham que sua própria situação irá piorar. Eurípides, sua avaliação sobre esses números, isso reflete também a sua expectativa? Eu acho que reflete. O que nós temos visto aí no dia a dia nosso aqui é um comentário. Está piorando, está faltando credibilidade, o pessoal não está acreditando, o pessoal não está investindo, o pessoal não está andando, não está fazendo, entendeu? Porque isso daí não dá para avaliar muito bem. Mas o que me parece é que não há muita segurança do governo central. O que parece é que o governo central não está muito seguro. É muito diz que é muito boato, é muita lorota, muita história, entendeu? Eu acho que é isso daí. Pode ser que eu me engane. Lutero, sua avaliação sobre esses números dessa pesquisa Datafolha. Decorre de um fato que eu acho mais importante, é que o governo federal não tem um plano de governo. Isso. Nós não sabemos o que ele quer. Ele usa alguns problemas que servem para ativar a ala mais radical do bolsonarismo, por exemplo, escola sem partido e outras discussões assim, e que são absolutamente irrelevantes. O problema do Brasil não é esse. O problema do Brasil é crescimento econômico. Isso. E isso não está vendo. Acho que o Paulo Guedes pode-se discordar teoricamente dele, mas é uma pessoa competente e séria.
e acho que ele talvez consiga alguma coisa com a reforma da Previdência. Mas eu não tenho grande esperança, não, porque me parece que ele é sozinho. É porque nessas pesquisas, quer dizer, a percepção da população é em relação ao próprio bolso. Se a economia claro. não vai bem, a popularidade de qualquer governo cai. É a economia, estúpido, lembra disso? Sim. Que falaram para o Nixon. Para a discussão, o problema é a economia. Se a economia vai mal, tudo vai mal. Entende? Popularidade de governo e imagem de presidente. Tudo isso acaba desabando, né, Odilon? Olha, o que eu acho que é muito importante a gente ir para dados reais, tá? Porque eu concordo plenamente com o que foi colocado aqui. Eu estava vendo aí algumas notícias, por exemplo, o desemprego aumentou nesse início de governo, tá certo? Então, veja, isso é real. O sujeito está desempregado, como é que ele faz? O trabalho informal continua altíssimo. Você saiu um dado agora recente do Banco Mundial que tem 44 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$20 por dia e tem 10 milhões e 100 mil que vivem com menos de R$7,20. Isso é real, entendeu? Veja, é apavorante. Você tinha toda uma expectativa de que ia melhorar para uma parcela da população, não para mim, porque o Bolsonaro me desculpa, é totalmente despreparado para dirigir o país, totalmente, não tem plano. Aí você vai pegando, aí ele pega lá, critica a China, porque ele tá inclusive começando a perder o apoio no agronegócio que apoiou. Por exemplo, a China, eu fiz um levantamento, o Brasil ano passado exportou 64 bilhões para a China e exportou 29 bilhões para os Estados Unidos. Aí nós vamos lá, e a palavra correta dá uma de vira-latice, do ponto de vista dos Estados Unidos, subserviência total em relação aos Estados Unidos, quando nós temos que tratar muito bem os Estados Unidos e todo mundo, temos que ver os interesses do Brasil. Aí ele vai lá, arruma encrenca com a China, aí fala em mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém, que nós não temos nada a ver com aqueles problemas locais, que você pode perder o mercado de venda de carne. Trazer o terrorismo. Você tem, por exemplo, a própria questão, aquele vídeo, que ele é presidente da República, publicar aquele vídeo do Carnaval, quando o Carnaval é uma das maiores festas populares do Brasil. E no Fundamental foi muito bom, publica um vídeo absurdo, que qualquer pessoa tem vergonha de olhar aquilo lá. Vergonha só não. Se eu fosse um investidor lá de fora, vendo aquele vídeo, eu falo, eu lá não vou me investir, não. Uma coisa, o presidente colocar aquilo lá, veja, pessoal, isso é grave. Veja, o Bolsonaro não tem nem noção do cargo que ele ocupa, essa é a questão. Aí você tem outras questões, a questão da família dele, lá, envolvida com milícia, laranja, repassando dinheiro. E essas notícias saíram faz 3 meses que só sai esse tipo de notícia. Exatamente. Então, só para concluir, isso reflete na pesquisa. Aí mais um detalhe que foi colocado, os investidores botam o pé no breque. Como é que você vai investir num país desse? Tá certo? Calazans, a sua expectativa em relação a esses números apresentados pela pesquisa, eu quero ver se eu acho um contraponto aqui com você em relação ao que os demais falaram. O Odilon citou que o presidente Bolsonaro está despreparado e que o Lutero destacou falta de programa de governo, enfim. Na sua opinião, é por aí? Você compartilha da ideia deles? Ou ainda 100 dias é um prazo muito pequeno? Eu acho que nós estamos num pessimismo exagerado, sem cabimento, na minha opinião. Esse governo está aí há 100 dias. Os dados que a gente possa levantar hoje não são referentes a 100 dias. É tudo coisa que já vem lá de trás. O fato dele não ter refino para tocar a história, isso é um fato mesmo. Essas bobagens que ele fala, os filhos... Isso é um fato que atrapalha. Mas não justifica um pessimismo em função disso. Eu não acho nada disso. Eu acredito, acho que a economia está brecada em função da Previdência, desse jogo que o próprio Congresso faz, e que a gente fica com medo, será que vai passar? Será que vai passar? De que maneira vai passar? Mas esse pessimismo não se acentua uma vez que às vésperas da posse dele havia uma lua de mel antes do casamento acontecer, porque estava todo mundo na expectativa de que agora vai. Em 100 dias... É impossível ir. O prazo é curto, mas assim, um primeiro Se você não sinal... conseguiu mexer nem na Previdência, e fica o Congresso lutando contra, os caras querendo mamar na teta, fazer jogada. Calazans, veja, difícil, pô. Hoje não a manchete da Folha que o Bolsonaro
não cumpriu nem um terço do que ele se comprometeu a fazer agora, em 100 dias. Manchete da Folha a gente tem que tirar do rol. Tudo bem. Vamos falar de outra coisa. Então, Porque manchete da Folha não dá. Então vamos tirar a manchete, vamos pegar a realidade. Vamos tirar a manchete. Ele não cumpriu nem um terço do que ele se comprometeu nos 100 dias, não é o passado. Essa é a realidade. Veja, a própria questão da Previdência. Você tem um tipo de tanto que ele está recuando, tá certo? Tá certo? Veja, ele está recuando uma série de questões em relação à Previdência, porque você, nessa proposta colocada, você vai massacrar o que? A população de baixa renda e, por exemplo, livrar a cara dos militares que vão ter aumento de salário, se aposentar. Você sabe que quando o militar se aposenta, se ele é coronel, a hora que ele se aposentou, ele se aposenta como general. Quer dizer, e todo mundo tem um rebaixamento de salário. Então, isso tudo está sendo veiculado permanentemente e que não é nenhuma fantasia, é real. Eu não sei se é real. Eu não sei se é real. Eu não sei se é real. Outro dia escutei um militar provando que nada disso é real. Então, você não sabe, você não tem enfim, o decreto na mão para poder analisar. Mas tem uns olerites. Não, você pode ter olerite, mas o decreto na mão você não tem. Que vai todo mundo pagar um pato para isso, tem que pagar mesmo. O país está quebrado. Quebraram o país. E agora querem jogar em cima do Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, não tenho nada com isso. Agora, tenho dó. Você acabou de matar a charada. Se está quebrado, ninguém vai investir. Você investe em banco quebrado? Sim, não, tudo bem. Você investe em restaurante quebrado? Você vai almoçar num restaurante quebrado? Você vai pegar um ônibus que não vai chegar no ponto final dele? Então, eu estou com você. Com tudo com você. O que você está dizendo é que o Brasil está quebrado. Se está quebrado, tchau, tchau. É isso. Mas o tchau, tchau não. Temos que consertar, né? Alguém tem que consertar. Agora, não adianta dar tchau e ir embora e fechar. E apagar a luz do aeroporto. Mas como é esse alguém que pega um filme, como pegou o filme do Carnaval e passa para o mundo inteiro? Isso, mas achar que o governo... Por causa de uma porcaria dessa, de uma estupidez que o cara fez. Me desculpa. Isso é uma estupidez que ele fez. Veja, mas ele só faz estupidez, Você já concluiu que está quebrado. Você concluiu que está quebrado. Mas tudo bem, mas eles estão pegando... Você investe em país eles estão pegando há 100 dias o país quebrado. Mas você investe em país quebrado. Agora não podem crucificar o cara que está pegando há 100 dias. Mas você investe na realidade. É muito simples crucificar. Agora é o cara, tudo agora é Bolsonaro. Mas lógico. Não, tem a dó. Veja. Tem a dó. Quebraram o país. O PT quebrou, a esquerda quebrou o país. Que esquerda quebrou o país. Quebrou o país. Vamos para dados reais. Vamos para dados reais. Eu dou aula de economia brasileira. Eu até fiz questão de trazer um levantamento aqui para a gente não ficar falando abobrinha e mais, não ficar falando notícia de fake news. Que o pessoal não lê mais nada e fica repetindo. Só um detalhe, até 2014, até 2015 não tinha déficit na Previdência. Tá certo? Tá aqui, dados que eu levantei. Não sei, você não é que você acha que eu levantei a onda? Não sei, eu tô perguntando. Eu tô mentindo, tá aqui as fontes que eu levantei, tá certo? Veja aqui. Banco Central, Ministério do Planejamento e IBGE. Por quê? Porque a economia estava crescendo. Mesmo quando a economia estava deixando de crescer, tá aqui, o PIB de 2014 cresceu 0,1% e 2015 já tinha caído 3,8%. Mas você tinha ainda um empuxo na economia que as pessoas estão empregadas, descontam para a Previdência, o patrão desconta e a pessoa empregada... Então, desempregada em função dos 100 dias do governo Bolsonaro. Não é dos 100 dias, é o que já vem. Mas já vem, é isso que eu estou falando. Então, mas pera um pouquinho. Mas em 100 dias não dá para consertar o que fizeram em 18 anos. Deixa eu falar um pouquinho. Espera um pouquinho. Calma. O problema é o seguinte, não se tomou uma medida para se contrapor a isso. Esse é o detalhe. Aí se coloca como se a reforma da Previdência fosse a salvação da lavoura. Aí se você retroceder um pouquinho, veja o seguinte, falaram que se tirasse a Dilma, ia ter investimento e ia resolver tudo. Tiraram a Dilma. Aí os Temer fizeram essa reforma trabalhista, a terceirização e etc, ia resolver o problema do Brasil. Não resolveu. Aí elege o Bolsonaro que vai resolver. O problema não é esse. O problema são medidas reais na economia que você tem que investir, o governo tem que investir, gerar emprego. Eu concordo com tudo. Privado eu concordo com tudo que você está falando. Fica só falando. Vamos voltar. 100 dias de governo, meu amigo. Espera um pouquinho só, um minutinho só. Mas em 100 dias dá para apresentar um plano de governo e dizer a que veio. Mas não apresentaram em 18 anos. Vocês querem em 100 dias um plano para resolver o país? Apresentaram, senhor. Pelo amor de Deus. Não negue isso. Apresentaram. Vamos discordar. Eu discordo de muito dos planos do Lula, por exemplo. Discordo de parte considerável do projeto dele, mas havia o projeto. Havia um projeto de governo. Bolsonaro não tem projeto de governo e não tem projeto de administração, não tem projeto de nada.
ele está usando fake news, ele se recusa a conversar com a imprensa, tem medo, ele não consegue responder pergunta, aliás, na verdade, ele não consegue falar nenhuma palavra com mais de 3 sílabas. É isso aí, é isso aí. Bom, vamos pular agora da economia para a educação. No final de semana, aliás, a semana toda passada, o que se falava era em relação ao destino do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Agora, a gente já tem a notícia de que ele já foi demitido e que o professor Abraham Weintraub é o novo ministro desta pasta. Vamos fazer uma avaliação, então, desse nome. Eurípides. Não, eu acho que a educação é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. Tá certo? Que não todo mundo fica que educação é uma questão de Estado, não é questão de governo. E por que direita e esquerda sempre pensaram em governo e não como política de Estado? Esse negócio de direita e PSDB... esquerda já faz tempo que acabou. O que nós tivemos aqui foi o que mais ou menos que o Calazans levantou, é o seguinte: nós tivemos de mais ou menos 20 anos para cá sindicalismo político. Foi a verdade, foi essa. Quer dizer, a direita e a esquerda, o pessoal da esquerda que tinha bastante presença na vida nacional, saíram do próprio PT. Não é verdade? O pessoal saiu do próprio PT. Você vai ver, todo mundo sai do PT quando entra o sindicalismo. Então é outra coisa. Muito bem. Agora, o que acontece é que aí começaram a entrar e começaram a fazer o seguinte: bom, agora a educação é do governo fulano de tal, a educação é do governo ciclano, é do governo Beltrano. Não é nada. A educação é questão de Estado. Sai o governo, entra o governo, morre o governo, sobrevive o governo, e a educação está aí, tá certo? Quer dizer, então, eu quando fiz faculdade, eu tive a felicidade de fazer 2 faculdades da USP, e fiz ao mesmo tempo. Eu fiz Direito na São Francisco e fiz Filosofia na Faculdade de Filosofia da USP, eu fiz Letras, e fiz, por coincidência, Língua Árabe, eu fiz Faculdade de Filosofia e fiz Letras lá. Entendeu? Então, mas na verdade o que nós tínhamos era um ensino sério, para valer e tal. Hoje nós estamos discutindo como é que vai ser o ensino, como é que não vai ser para o governo tal, como é que vai ser o ensino, como é que não vai ser para o governo tal. Está errado isso. É uma questão de Estado, não é questão de governo. Então, mas quando um determinado governo implanta um projeto e, eventualmente, ele dá certo, seja na educação ou em qualquer outra área, é um novo governo... Professor universitário. Descontinua aquilo. Professor universitário, está entrando só analfabeto na faculdade. Não, já me falaram... despreparo enorme, porque vem carregando desde o curso lá fundamental, a escola pública está com dificuldades enormes. Veja, eu estudei na época que a escola pública, que você já deve ter ouvido falar, que todo mundo queria estudar a escola pública, não é escola particular, que era de altíssimo nível, só que isso foi liquidado. Eu fui professor efetivo do Estado. No mês de janeiro, nós fazíamos o planejamento anual. Depois, nós deduzimos o planejamento anual em planejamentos semestrais. Deduzimos em trimestrais, passávamos para o planejamento mensal e fazíamos o livro de dados. Nós tínhamos o livro de aula, para o diretor dar o visto dele. Quer dizer, então, quando você saía quando a criança, no meu tempo, quando a criança chegava no final do ano, eu sou professor efetivo do Estado, eu me efetivei por concurso no Estado. Quer dizer, então, quando a criança chegava no final do primeiro ano, ela já sabia ler, sabia escrever, já sabia fazer ditado, já sabia... Fazer conta, já sabia fazer um monte de coisa, tá certo? Não. Agora, hoje em dia, vários médicos me falam que o estudante de medicina vai aprender medicina nos cursos de residência, etc, etc. O que levou, por exemplo, a essa situação do ensino básico público não valer nada e o ensino superior ser referência, e todo mundo quer o ensino superior, e para chegar no ensino superior público, gratuito, você precisa estar muito bem preparado, portanto, fazendo as melhores escolas e pagando muito bem por isso. Veja, Mauro, a grande questão é o seguinte: professor, quando eu estudei, era um cara altamente qualificado, destacado na sociedade e prestigiado, e ganhava muito bem. Você olhava para um professor, aí vinha o respeito e ele era um cidadão. Hoje, tem pesquisas, eu li uma pesquisa há alguns anos atrás, até quem publicou na Folha foi Gilberto de Menstein, com alunos que estavam no último ano do colegial. Quem queria ser professor? 2%. E quando é estudante de escola privada, ninguém. Aí por quê? Ganha mal, não tem prestígio social e trabalha que nem um condenado. Quer dizer, então, quem vai ser professor, em grande parte, eu tenho o maior orgulho, e para mim é a profissão mais importante do mundo. Você forma a sociedade em cima da educação. Então você teve um desprestígio enorme,
tá certo? Do verdade. professorado, isso foi se deteriorando, e aí você pega, aí pegando o governo, aí um governo que, em vez de querer melhorar isso, fica discutindo escola sem partido. Exatamente. Você acha que algum professor está lá preocupado em ensinar marxismo na escola? Mas nem sabe o que é nem dá isso. para ensinar. Entendeu? Veja, isso aí é você sair fora do debate central, que é qualificar a educação, melhorar a questão dos professores. Então você começa a tomar esse tipo de medida, escola sem partido, dizer que é a doutrinação política, não tem nada a ver. Isso aí é fake news para enganar a sociedade. E É é a forma de disfarçar a absoluta falta de objetivo, de plano, de qualquer ideia maior. É um governo baixo clero. Exatamente. Essa é uma bela definição, viu? Essa é uma bela definição, viu? Odilon, você é economista e eu estou vendo aqui, o Abraham Weintraub é economista, próximo ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, colabora com os planos presidenciais de Jair Bolsonaro desde 2017. Economista na educação? Olha, eu acho que se você tiver... Você é um professor? Você é um professor. Eu sou professor, olha, eu fui subprefeito e nunca tinha exercido um cargo no executivo. Para mim foi uma das maiores experiências da minha vida, lá do Jabaquara, que é uma região que tem 220 mil habitantes. Para mim foi uma experiência que eu fiquei meio receoso no começo, porque você não tem experiência, mas é o seguinte, se você tiver boa intenção, for um sujeito honesto, tiver humildade para ir aprendendo com quem está lá na máquina, lá os engenheiros, advogados, e se dedicar, olha, na boa, eu falo isso com o maior orgulho. Eu peguei a subprefeitura do Jabaquara em 6º lugar da colocação na cidade de atendimento e passei para o 1º lugar. Eu sou economista. Agora, se você tiver sensibilidade na educação, você precisa trazer... Ninguém trabalha sozinho. Você precisa trazer uma assessoria e nas várias áreas, ensino universitário, ensino fundamental, para ir discutindo e ver o que tem de bom. Não é porque é de outro governo. Veja, uma outra coisa que eu aprendi, o que tinha sido de bom do governo Pita, eu era do PT, aproveitei. O que era ruim, eu mudei. É ter bom senso. Então, eu acho que se ele tiver sensibilidade, ele pode melhorar. Agora, eu acho o seguinte, esse governo é muito ruim. Você pega a ministra das Relações Exteriores, a Educação, aquela ministra da Família. Você vai somando isso, meu amigo, é brincadeira. Agora, é verdade. Calazans. Eu também acho esquisito, acho estranho. Eu reconheço que na educação esse governo deve estar com dificuldade de acertar com alguma pessoa, porque é uma área muito pactuada com a esquerda, e acho que eles estão com dificuldade. Mas acho estranho também. Quer dizer, o cara é da área financeira e vai para a educação? Uma área tão importante, você não acha? Eu não acho, não. Eu acho bem possível. Acho sim. Acho, claro, o educador seria melhor, seria. Agora, nesse governo, quem seria o educador que quer trabalhar com eles? A influência no Ministério da Educação é de um dos maiores picaretas que esse país teve, muito bem lembrado, que é o Olavo de Carvalho. O Olavo é um homem banhado em ressentimento, porque nunca, nenhuma pessoa no Brasil que se dedica ao estudo da filosofia, professores, escritores, sequer o criticaram, porque o ignoravam completamente. Lógico, totalmente. Ele é um ser rancoroso, entendeu? Tem um ódio mortal ao PT, o que eu acho perigoso, é ódio mortal a quem quer que seja, a qualquer partido. Deixa eu repercutir aqui. Eu peguei aqui no site da revista Veja, diz o seguinte, onde é que está aqui? Abraham Weintraub é mais um ministro da Educação com simpatia pela obra do ideólogo Olavo de Carvalho, considerado guru do presidente Jair Bolsonaro. Em dezembro, durante a Cúpula Conservadora das Américas, evento organizado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, Weintraub defendeu o uso das teorias de Olavo para derrotar a esquerda. Para derrotar a esquerda. Baixo clero à luz da vassalagem. Da vassalagem. Nós fizemos um espetáculo nos Estados Unidos, que foi uma das coisas mais deprimentes da nossa história. Eu acompanho a política desde os anos 50, mas ver o que ele foi fazer com o Trump, o modo como ele se comportou, levando um filho que é um sujeito absolutamente ignorante, de uma ignorância monumental, amigo de um direitista perigoso, que é Steve Bannon, golpista, entende? Eles fizeram um papelão nos Estados Unidos. Outra coisa, papelão registrado por todos os jornais americanos.
registrado pelos jornais ingleses. É um papel de bobos. Eu vejo, a grande questão, se a gente pega o começo do debate hoje, você tem um governo, primeiro que o presidente é totalmente desqualificado e só trouxe gente desqualificada. E veja, você pega a educação, uma briga lá entre o pessoal do Olavo de Carvalho e o Exército. Aí um tira daqui, outro influencia Olha, de lá. Pior de tudo, eu vou falar para o senhor uma coisa. Eu achava que eu nunca ia falar isso. Eu estou achando que o Exército está garantindo uma certa unidade. Não, que o Exército, pelo menos, eles têm, não vou nem discutir Não, aqui, tá mas tem bom garantido. senso. Tem bom senso, Veja, o problema é que é um exatamente. governo desgovernado. Exatamente. Quando você viu, Por que você não Calazans? achou que nunca ia falar isso? Porque eu fui contra o governo, a Você é ditadura contra as Forças militar. Armadas? Não, contra a ditadura militar. Jamais seria contra as Forças Armadas, mas fui contra a ditadura militar. Mas por que começou a ditadura militar? Só me dá essa informação. Eu Porque posso dar, começou, eu vivi olha, isso aí. Eu também vivi. Eu também vivi. Entendeu? Veja. Então, Todos nós vivemos. clima da Guerra Fria, Revolução Cubana, não tinha o Jango, infelizmente, um homem decente, mas fraco. Dizer que ele estava em conluio com os comunistas é uma besteira. Só duas pessoas acreditavam nisso no Brasil: o Luiz Carlos Prestes e o Jarbas Passarinho. Esses dois acreditavam seriamente que o Brasil estava à beira do comunismo. Não estava, nunca teve. E o povo, né? Que saiu para as ruas. Não, dizer que tudo, não, né? não, você não. pega, olha, Aí é Não que está podemos o esquecer do prestígio. povo. O prestígio de João Goulart, na véspera do golpe, medido pelo Instituto, Isso era aí. de mais de 70%. Ele ganharia uma eleição. Aí tenta-se montar uma história em cima disso. Bom, Uma nós, história falsa. eu nós acho que é conhecemos muito- institutos não é- de pesquisa, o que eles fazem nas eleições. Veja, né? Nunca primeiro bate o nada seguinte, com nada. Eu acho que o Lutero colocou muito bem. Primeiro o seguinte, você vivia num clima de Guerra Fria, Revolução Cubana. Agora o Jango, ele era um empresário bem-sucedido, rico, muito rico. Muito rico. Segundo, é um cara que tinha sensibilidade. Ele Tinha. queria fazer transformações no Brasil, que a Revolução Francesa e Americana já tinham feito há 200 anos. Fazer reforma agrária, reforma bancária, educação pública de qualidade para todo mundo. E a elite brasileira não quer nem ouvir falar, não quer perder nada. Nós temos um elite Viu? escravocrata. É uma elite atrasada completamente. Então, levantar a questão do comunismo, Claro. e aí você fica dia e noite falando na imprensa que é o comunismo, é o comunismo, é o comunismo. E aí o seguinte, o que você falou, Lutero, eu li esta semana. O Jango, nas pesquisas que haviam na época, ele tinha um apoio enorme da sociedade. Só que quem saiu na rua, a classe média e a igreja. Então, veja... A mesma aquilo lá igreja que levantou a Não, bandeira do PT a vida tudo inteira bem, então depois. deixa, Calazans, escuta mais o Era seguinte, outra igreja. os americanos por trás, agora é provado, porque a gente falava nisso, falava que era mentira, já tinha uma frota americana vindo para o Brasil para desembarcar, dar todo o apoio, é uma vergonha. Quer dizer, o Brasil é o quintal dos Estados Unidos. Desculpa, Aí, não é Odilon, desculpa pelo coisa amor de nenhuma. Deus. Isso é... Tá veja, cheio de eu- matéria falando do pessoal que fazia parte da ação armada, dizendo que não é saiu mesmo a tiro, ditadura do viu? Olha, proletariado. só um Foi detalhe, depois. ó. Agora você não existe mais nada Não, disso. não. As Forças Armadas deram um golpe. Não, Não, pelo amor de existe, Deus. sim. Saiu um tiro. Era tão organizada a esquerda e os comunistas tomaram o poder que teve o golpe e não saiu um tiro. Tá certo? E veja, se o Jango fosse estadista, ele tinha que ir para a televisão, convocar a parte do exército que apoiava ele, chamar a população e ir para a rua para enfrentar os golpistas. É o que eu- Como é que pode um presidente eleito ser deposto? Tá? E isso, a ditadura foi deposto pela ditadura militar, ele ia embora, ele tinha que enfrentar. Esse é que é o negócio no Brasil, falta estadista. Vai fazer isso em outros países na Europa para saber o que acontecia. Que disse- Esses são dados reais, eu não estou inventando aqui, não saiu um tiro. Tá certo. Então é o seguinte... Aí a ditadura veio, foi matou, golpe, torturou. foi golpe, não tinha Olha, ninguém veio. fazendo nada, estava tudo certo, era tudo Não inocente. tava, mas- Pelo amor de Deus. Que conversa, pô. Que conversa Todo não, mundo está dá cheio- dados Tá reais. cheio, Dá de, dados de reais. depoimento, tá cheio de depoimento dessa turma que estava no meio disso, dizendo que é verdade, que eles queriam mesmo a ditadura do proletariado Claro, e saíram para mas cima. ninguém está Qual o negando problema? isso. Qual é a força? Ninguém- Mas isso foi você queria que as Viu? Forças Armadas ficassem olhando? Não, por favor. Tem um Por dó. favor, ponha no contexto do tempo, pelo menos. Isso aconteceu depois do golpe, depois do ato número 1, número 5. Aí, sim, houve luta armada. Eu fui contra a luta armada, nunca fui a favor. Agora, luta armada contra um governo ilegítimo.
O governo ilegítimo assumiu certo? em função do quadro que existia no Não. país, que era O um golpe quadro comunista de Edgar terror. Morel Era essa- nasceu essa em a Washington. verdade. Lógico que nasceu, e mais um pequeno detalhe. E hoje Ia nós ter sabemos. eleição no outro ano. O Juscelino ia ganhar aquela eleição. exatamente. O Brasil ia continuar com tranquilidade e é normal você ter greve, disputa e ter um partido. Qual o problema de ter um partido comunista? Claro. Não, na não tem Não tem democracia. problema nenhum. Então, agora, veja. Não tem problema nenhum. Agora, E você que nunca fala que teve os nenhuma comunistas eram influência tão no Brasil. perigosos, não saiu Nenhuma. um tiro, pô, isso é conversa fiada. O Partido Comunista tá bom, no Brasil nunca teve influência maior do que em alguns sindicatos. Ponto final. Bom, vamos lá. Vamos Agora trazer... você veja o que uma guerra fria leva a gente a raciocinar. É verdade. Vou trazer o assunto agora para a capital aqui, vamos sair do tema nacional. Com 5 anos de atraso, o governo de São Paulo inaugura hoje a estação Campo Belo, a última a integrar a linha 5 Lilás do metrô, que liga Capão Redondo, lá no extremo sul, a Chácara Clabim. A previsão é de que cerca de 22 mil pessoas passem pela estação diariamente, mas o número deve crescer muito quando for concluída a integração com a linha 17 Ouro do monotrilho. No entanto, não há qualquer previsão para que isso aconteça, já que o metrô rescindiu o contrato da obra. Eurípides, essa linha 5, que liga Capão Redondo com a Chácara Clabim, ela começou a ser feita em 1998. Nós estamos em 2019, foi entregue a última estação. 21 anos depois, O que foi dito? para se fazer uma linha de metrô. Está faltando o quê? Um negócio chamado planejamento. Então você vê que não falta planejamento hoje, não. Já falta muitos anos o planejamento, entendeu? Não. Então você começa aí, você começa uma obra que vai para o aeroporto de Cumbica, você começa outra obra que vai pegar a Roberto Marinho, você começa não sei o que tem, e não anda nada. Sabe o que acontece? Falta planejamento. É rodar o PDCA. Planejamento, to do, to check e action, tá certo? Planejamento. Falta planejamento para nós conseguirmos chegar aos 4 E's, que é eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Então isso aí é contra. Não houve eficiência, a eficácia, você está vendo que agora que nós vamos ter um ato concluído, tá certo ou não? Eficácia, a efetividade e a economicidade, quanto que custou isso daí? Eu pergunto para você, se tivesse feito planejado, começado, executado, feito o controle e entregue, não sairia muito mais barato do que saiu? E sem escândalos, né? Porque Lógico. tudo parou por diversas vezes, não é isso? Por conta de suspeitas de corrupção, enfim, investigações. É aquilo que nós estávamos conversando aqui. Falta curso de contas públicas no Brasil. Nós não temos graduação em contas públicas. Todo servidor público é amador. Amador. Não existe graduação. Você é graduado em engenharia, é graduado em economia, é graduado em direito, mas não é graduado em contas públicas. E quando você vai entrar numa faculdade de contas para falar de administração pública, de gestão pública, o curso é teórico, não é um curso prático. Ele foi subprefeito aqui de São Paulo. Garanto que ele aprendeu depois que entrou na subprefeitura e aprendeu com o funcionário mais antigo. E se aquele funcionário mais antigo fosse um funcionário competente, iria ensinar para ele como agir com competência. Se não fosse um funcionário competente, não iria ensinar a agir com competência. Essa é a realidade. Falta graduação em contas públicas. Em vez de nós ficarmos discutindo questões outras do ensino, da educação, do Ministério da Educação, urge colocar uma graduação em contas públicas começa pela Universidade Federal, depois pega as universidades estaduais, começa a fazer uma graduação em contas públicas. Você vai trabalhar, você é chefe de gabinete, vai ser chefe de gabinete, faça 100 horas de contas públicas para você chegar fazendo alguma coisa. Nós estamos conversando aqui, são 100 dias passados e ninguém sabe contas públicas do pessoal que está entrando. Não pode dar certo mesmo, não sabe contas públicas, uai. Viu? Você tem um livro, né? Orçamento. Eu tenho um livro chamado Cidadania. Porque, veja, o meu mestrado é nessa área fui uma análise do orçamento, porque eu fui vereador a primeira vez na época do Maluf, fui da Comissão de Finanças, depois eu não me reelegi. Você tinha só um buraquinho no Maluf que você falou agora aí. Olha, nós falamos da Previdência. Eu não quero entrar na discussão da Previdência, que é uma discussão que interessa para o poder econômico. Não quero entrar na discussão, mas vou só lembrar uma coisa aqui. Jânio Quadros, quando foi prefeito de São Paulo, o orçamento, o giro do IPREM era separado do orçamento municipal.
Então, dinheiro do orçamento municipal era um e dinheiro do IPREM era outro, tá certo? Então tá, muito bem. O que o Jânio fez? Pegou um dinheiro emprestado do IPREM porque ele precisou de dinheiro. Ele precisou de dinheiro na prefeitura, pegou emprestado o dinheiro do IPREM para depois pagar o dinheiro do IPREM. Muito bem. Aí vem o Maluf. Quando chega o Maluf viu tanto dinheiro no IPREM que ele falou o seguinte: vamos comprar apartamentos para os funcionários, comprar casa para os funcionários, que é uma forma que nós temos de investir esse dinheiro e nós temos esse dinheiro com um plus no futuro, tá certo? Agora, o que eles fizeram? Unificaram o orçamento, estão tirando o dinheiro do salário dos servidores, tá certo? Para colocar no orçamento único, então você gasta, e agora estão fazendo isso com a Previdência. A Previdência é isso. O que eles querem fazer? Eles querem tirar dinheiro do povo. Sabe por quê? Eu pergunto o seguinte, não precisa entender muito. Antigamente você ia ao banco e eu quero falar com o gerente, do que é e tal, você tinha um gerente, tem 3 andares, 4 andares, etc, etc. Hoje você vai com um cartãozinho, entra no caixa e faz tum. Aí você fala em Previdência Social, agora. Ministério da Previdência, gasto com Previdência, funcionário para Previdência, carro para funcionário, festa, passeio, etc. É só isso que você vê na Previdência. Estão metendo a mão no nosso dinheiro. Agora, você não quer a reforma previdenciária. Voltando aqui, viu? Espera um pouquinho só. Coisa séria. Como não é coisa séria, eu não quero discutir. Mas eu queria discutir uma coisa séria. Sabe por quê? Eles estão metendo dinheiro metendo a mão no dinheiro de todo o povo e botando no orçamento comum. O próprio presidente aí acabou dispensando uma funcionária que ia gastar 250 mil reais para fazer um jantar. Agora, esse jantar veio à tona, etc. Agora, quantos jantares não acontecem por aí? Viu? Eu quero só voltar a essa questão que o Mauro perguntou, o seguinte, que inaugurou depois de 21 anos, aí precisa inaugurar uma outra. Primeiro, você teve uma prioridade para transporte individual. Veja o seguinte, fizeram um minhocão. Quanto que gastou? Aí o Maluf fez o túnel Ayrton Senna, aí eu era vereador, e eu fiz a denúncia que o quilômetro daquele túnel, Ayrton Senna, a gente fez um estudo, custou mais do que o dobro do que o quilômetro do túnel sobre o Canal da Mancha. Eu entrei no Ministério Público, o Maluf foi preso por ação que eu entrei, que aliás foi o meu gabinete que eu levei pessoas que conheciam muito o orçamento, a gente analisava dia e noite o orçamento do Maluf, tá certo? Então, primeiro, você priorizou, em vez de... Se pega o dinheiro do túnel sobre Ibirapuera, que nem pode passar ônibus por baixo, investisse no metrô, o do Minhocão, etc., a cidade seria muito melhor. A Argentina é de 1910 o metrô, em Buenos Aires. Em Londres é de 1860. Aqui começou a fazer o metrô em 1968. Veja, então você tem esse tipo de concepção. Outra coisa é o seguinte, os estados no Brasil estão quebrados. Você pega lá o Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, e São Paulo está com um problema gravíssimo. Eu dei uma entrevista que saiu hoje no DCI e fiz uma pesquisa. Esse ano o governo do estado vai pagar de juros e de principal da dívida que ele tem com o governo federal de 20 bilhões. E veja, foi um acordo que no governo Fernando Henrique foi feito com todos os estados, que a forma de correção da dívida foi um negócio gravíssimo, que era 6% de juros, mas o IGPDI. E isso os estados não conseguiam pagar a dívida e ela foi crescendo sem parar. Então você tem uma série de fatores, desde corrupção até o problema da dívida dos estados, tá certo? Até o problema de você priorizar o transporte individual em vez de coletivo. E, finalmente, veja, você tem esse problema como a economia está parada, já faz 4 anos, quer dizer, você tem um desemprego enorme, o governo federal não arrecada, os estados não arrecadam ICMS, não tem dinheiro para investir. Então, para finalizar, além de você combater a corrupção, ter planejamento, essas coisas todas, a economia precisa voltar a crescer para o Estado aumentar a arrecadação, porque não tem outro jeito. Inclusive a FMI, eu tenho acompanhado, que é um organismo conservador, tem falado que o Estado tem que investir em períodos de crise como esse que nós estamos vivendo. Claro. Bom, só espero que vocês não digam agora que toda essa confusão é função dos 100 dias do Bolsonaro. Não tô levantando bandeira de Bolsonaro. Aliás, olha, mas o que eu fico inconformado é que o cara está 100 dias aí, a porcaria vem vindo lá de trás. Acabaram com o país. Eu quero aproveitar aqui os jornalistas na mesa, o Lutero e o Calazans. Ontem foi dia do jornalista, parabéns para nós todos. Parabéns. Né? O Paulo da Lapa
está perguntando para o Lutero, eu vou estender aqui para o Calazans também. Porque, independentemente de quem estiver no poder, a imprensa é sempre considerada uma inimiga. Então, ontem, não estou aqui para defender o Datafolha, mas o Bolsonaro já criticou o Datafolha, a pesquisa lá de queda de popularidade e tudo mais, né? Então, é aquela história, quem está no poder é inimigo da imprensa, a imprensa Sempre. é culpada de tudo. Milor Fernandes definiu isso muito bem. Imprensa é oposição, o resto é supermercado. O papel da imprensa, em qualquer Imprensa governo, é fato, os em fatos qualquer dizem as governo, coisas. tem que ser. Por exemplo, eu acho que hoje a Folha está fazendo muito bem esse papel, o Globo no Rio está fazendo também, o Estadão. Quer dizer, analisa todas as obras do governo, todas as atitudes, de um ponto de vista crítico e apartidário. Quer dizer, ninguém vai tomar partido disso ou daquilo, desse ou daquele partido. Né? Agora, tem que ser crítico ao governo. A qualquer governo, pode ser do PT, do PSDB, ou do partido do Bolsonaro, Senão não a vende jornal imprensa também, né? tem que ser... Senão não vende jornal. Hã? Senão não vende jornal também, né? Não E vende. os dois viveram felizes pro resto da vida? Não dá imprensa. Não dá. Eu acho que tem que ser justo. Você não precisa ser crítico 24 horas por dia, de graça, gratuitamente. Você tem que ser justo. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Agora, essa coisa de você ser obrigado a ser crítico, já mostra uma bandeira. Você já está acionando uma bandeira que eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser justo. É essa que é a verdadeira coisa. Você pega, por exemplo, a Globo. Por que o Globo está fazendo o que está fazendo? Porque o Bolsonaro já disse que vai cortar verba, que é uma verba bilionária. Não é. Claro que é. Aí é que está. Claro que é. Falam isso. A imprensa não vive a grande imprensa, De dinheiro tô do falando, governo. de dinheiro do governo. Isso é ridículo. Só aquele tonto do Bolsonaro que fala, vou cortar e acabar com a Globo. Se ele fosse fazer isso, fosse assim, outros governos já teriam acabado com a Globo. Não é acabar com a Outros Globo. Ele governos não é teriam acabar acabado com a Globo. com a Folha. É acabar com a Globo. É um dinheiro importante, sim. Veja, Não Principalmente a Organização Globo, que vocês não podem esquecer que tem as televisões, que é um dinheiro enorme que vai para lá. Então os caras resolveram vir para a Quando a facada. imprensa critica os desmandos da esquerda, a esquerda vem e bate na imprensa. Quando a imprensa critica os desmandos da direita, a direita vem e bate também. Então, fato nenhum é real, é tudo culpa da Não, imprensa. se abrir o BNDES, Essa é a impressão se que eu abrir o BNDES, aí nós vamos ver toda a conversa aqui como é que vai ficar. Quem é que está devendo, quanto é que está devendo, quanto é que sacou, como é que sacou, se pagou, se não pagou, se pode pagar, se pode. Aonde mexe, vem Mas porcaria. veja, o que eu Tem acho, jeito. viu, Mauro? O que eu acho é o seguinte: o governo trabalha com o nosso dinheiro, ele tem que ser o mais transparente do mundo. Isso E pode ser de esquerda ou de direita. Eu saí do PT vai fazer 14 anos, porque eu comecei a discordar com um monte de coisa que estava fazendo errado. A gente montou o PT para ser um partido para transformar o Brasil, melhorar a qualidade de vida do povo, etc. Aí você começa já a se compor com o poder e omitir as informações, tem que criticar. Eu sou de esquerda, se eu cometi erro, qual o problema? Se eu estou afim de melhorar o Brasil, eu tenho que reconhecer os erros que eu possa ter cometido, rever e ir para frente. É isso que eu chamo de justiça. É isso aí mesmo. Entendeu? Que é o sentido da reeleitura, de você se refundar. Lógico. Os partidos, Pô, né, nos seus Eu já, deveriam fazer. veja, eu já cometi equívocos na vida de interpretação, porque eu não tinha as informações corretas. Aí você vai lendo mais, estudando mais, você vai vendo, olha, e o fundamental é você ser honesto com você mesmo. Isso. Tá certo? Veja, agora o que acontece é o seguinte: você pega a questão, o IBGE fala que aumentou o desemprego, o Bolsonaro fala que tem que mudar a metodologia do IBGE. Aí o Enem faz um tipo de exame, ele falou que quer ver a prova antes, ele não sabe nem ler direito, vai ver a prova do Enem. É brincadeira, Aliás, meu, não esse passa- é o nível. Aliás, ele deveria fazer a prova do Enem. Calazans, a Denise de Santo Vê André se te passa. pergunta, por que será que aqueles que ganham mais são os que mais apoiam o Bolsonaro, segundo a pesquisa do Datafolha? Olha, honesto e sinceramente, depois do que Ibope Datafolha vem fazendo nas últimas pesquisas eleitorais, desculpa, eu sou publicitário de origem, quer dizer, a pesquisa é uma ferramenta espetacular, mas esses institutos, com toda sinceridade, eu não consigo mais dar uma gota de credibilidade, porque são erros abissais. Então, é complicado.
É muito Mas o complicado. Datafolha apontou que Bolsonaro ganharia. Bom. E as pesquisas, elas refletem, é uma fotografia daquele Datafolha momento. não tem errado Não, em não. nada. E no outro dia a história já é outra. E as Essa é a coisas- grande desculpa dos institutos, né? Que a cada segundo a coisa muda. Mas Então, claro, nunca eles erram. Muda Eles mesmo. não erram nunca, porque naquele segundo estava ok, E uma se- no segundo depois não semana- estava mais. É muito estranho. Tanto é verdade que surgiu o Instituto Paraná Pesquisa, que veio com números completamente diferentes e muito ajustados à realidade. Eu não sei nem quem é o cara do Calazans, Paraná Será que Calazans, já nem não nada. com uma outra metodologia? Não sei, pode até ser. Que mostre Calazans, esse movimento dessas Pode até fotografias. ser, Viu? mas é muito Ó, Só distante. para dar um exemplo bem claro, eu fui candidato a primeira vez quando a Heloísa Ondina foi eleita. E faltava acho que 20 dias para a eleição, menos de um mês. Tava o Maluf na frente, o Fleury, a Erundina estava lá atrás com 5%. Aí teve uma série de mudanças, o exército invadiu Volta Redonda, matou o operário. Em 15 dias mudou, ela ganhou a Numa eleição. semana. Pesquisa Eu tava é isso, na ela Folha. Isso não é pesquisa, Eu tava na foi um Folha fato e que nós- aconteceu. Então, mas a Nós pesquisa não pega o acreditamos. fato. Ah, Nós não acreditamos no resultado da pesquisa. Quando deu. Porque quando chegou, Erundina em primeiro lugar. mas Não é é porque possível. você teve uma mudança, uma série de Por questões. quê? Na semana, foi naquela semana. verdade. Entendeu? E é isso que a gente precisa ver. Então, se o IBGE fala que aumentou o desemprego, o IBGE precisa mudar a fórmula de fazer. Você destacou, Lutero, a questão da Erundina, isso foi em 88. Ninguém Foi. acreditou quando ela chegou, não havia segundo turno ainda, então ela foi Exato. eleita, se não me engano, com Correto. 22%, não foi isso? Não ela me jogou lembro, com 30, mas não tinha segundo turno, correto. Correto. Agora, hoje, a gente tem rede social, então as informações correm e as fotografias mudam muito rapidamente de uma Muito hora para rapidamente. outra. Muito rápido. Então, não seria o caso dos institutos revisarem essas metodologias, algo que pudesse identificar melhor esses momentos? Mas eu acho que eles trabalham em cima disso. Que é lógico isso. Que vão trabalhar em cima das redes sociais também. Entende? Eu não Eu sei acho se que trabalho, trabalha não. assim. Tenho dúvida. Uma questão, nós aqui discutindo metodologia de De pesquisa. de pesquisa. Outra coisa é o que está sendo apontado em primeiro lugar. A pesquisa é ótima, mas se ele já estiver em segunda, a pesquisa já não é mais ótima. Quer dizer, também tem essa Não, ótica. tem isso também, não tenha dúvida nenhuma que também tem isso. O camarada quer destruir quando não é a favor dele. O que eu estou dizendo é que eu acho esquisito. Eu não consigo dar credibilidade mais em função de tantos erros para as pesquisas dessas duas empresas. Eu não consigo. É só E do isso. IBGE, você dá? Dou. Então tá bom. Não. Porque o Bolsonaro falou que precisa mudar a Tá metodologia. preocupado com o que o que tem Bolsonaro 200 falou? Mas anos. eles não sabem o que é metodologia. Aliás, nem conseguem pronunciar a palavra de uma vez só. Eurípides, o Marcos de Pinheiros te pergunta, qual foi o prefeito que te nomeou membro do Tribunal de Contas Municipais? Jânio Quadros. Jânio Quadros, Tive muita felicidade, porque o Jânio Quadros foi um prefeito que teve um comportamento ímpar, como prefeito, como governador, como presidente. Para mim foi muito, muito bom. Como é que foi este convite, este momento? Como é que ele te falou? Havia todo um movimento de amigos, de colegas, do pessoal que me conhecia. Eu tinha uma boa formação, sempre tive boa formação, porque você sabe que fazer USP não é fácil, né? E no meu tempo você fazia USP, eu me lembro na faculdade de Direito, depois que os excedentes faziam aquelas passeatas na porta da faculdade querendo vaga. E eu passei numa turma, passei nos primeiros lugares, uma turma boa, entendeu como é que é? E outra, não fiz meia hora de cursinho, não sabia nem que existia cursinho. Eu vim de Itacoaxetuba, né? Entendeu? Não vim para ver como é que era a prova e passei. Quer dizer, então tive... Você estudou em Itacoaxetuba. Vê o nível que era a escola pública. Quer dizer, não era só da capital, era para tudo quanto é lugar. Pois é, e aí, depois entrei... E você sabe que na faculdade de filosofia entrei em segundo lugar. Muito bem, parabéns. Segundo lugar, entrei em segundo lugar. Aí você fala, entrou em segundo lugar ou em último lugar? Aí você pode ver do só tinha duas vagas? Não, naquele tempo não havia, não era questão duas vagas. Só quem passava entrava. Quem não passava não entrava. Quem não passava era o chamado excedente. Então nós passamos, eu e uma aluna, ela foi a primeira colocada, eu fui o segundo colocado. Então fizemos o curso com 2 alunos. E tivemos um professor muito bom, Helmi Nasser, que deu para aprender bastante coisa de língua árabe, sobre o povo árabe e tal. Posso fazer uma pergunta? Existe uma ala
que é extremamente contra o Tribunal de Contas do município. Acho que isso não serve para nada, que é um emprego de marajá e que tem que acabar. Como é que você defende o tribunal que você fez parte tanto tempo? Não, eu acho que essa ala aí que você está falando, eu não conheço a ala. Não conheço a ala. Eu só posso dizer uma coisa para você interessante. Eu acho que você é um sujeito que tem cultura e você vai se lembrar disso. Quem sabe que cultura também é bom, né? Que faculdade que você fez? Eu fiz a IMB. Hoje é IMB, na época não era nem IMB, era outro nome. Então deixa eu contar para você, só para lembrar, só. O primeiro orçamento do país era o orçamento da União. O segundo orçamento do país era do Estado de São Paulo. E o terceiro orçamento do país era da capital. Da capital. Eu pergunto para você, qual raciocínio que você faz? Tem ou não tem que ter Tribunal de Contas? Não, eu acho que tem. Então tá. Então, primeiro raciocínio. Primeiro raciocínio. Segundo raciocínio, não se pode fazer coisa como nós já vimos várias vezes aqui. Então, você vê o Tribunal de Contas levanta várias irregularidades. Você quer ver uma outra coisa interessante também? Não sei se você tem conhecimento, mas eu, durante o tempo que tive no Tribunal de Contas, eu descobri isso. Ó, nós somos aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, somos 6 pessoas aqui agora, tá certo? Se nós 6 soubermos fazer licitação, nós 6 fizemos o curso de graduação em contas públicas, entendeu? Não. Nós começamos a combater a corrupção, porque ele trabalhou na prefeitura durante muitos anos, ele sabe. Quem entende de licitação na prefeitura, geralmente é a empresa privada que traz o edital pronto, ou não é? Tem toda essa... É ou não é? Você sabe disso? Não é. Agora eu pergunto para você uma coisa, dá para viver assim? Então, na hora que nós fizemos o curso de contas públicas, nós temos muita gente fiscalizando, entendeu ou não? Então você está dizendo que no sistema atual não funciona muito. Precisa de ter o controle. Você tem que ter o controle. A pergunta do... E o controle é cláusula pétrea da Constituição. O controle. Lembra? PDCA, tá certo? P é to plan, D é to do, C é PDCA é o controle e o A é a action, tá certo ou não? Então você vê, isso vale para a empresa privada, vale para a empresa pública, e só para você ter uma outra coisa que é bom lembrar para você, que isso é muito importante. O Tribunal de Contas do município de São Paulo foi a primeira instituição pública do Brasil a ter certificação de ISO 9001. ISO 9001. Outra coisa muito importante, que eu ainda ouvi anteontem, achei muito interessante, que a China hoje está com o Tribunal de Contas. E para fazer o Tribunal de Contas da China, ela veio para saber no Brasil como é que nós estávamos andando, e eu fui dar aula na China sobre Tribunal de Contas, para eles fazerem o Tribunal de Contas deles. Então você vê o talento dos funcionários dos tribunais de contas. Eu quero te fazer uma outra pergunta, Eurípides, na carona aqui do Calazans. O estado de São Paulo tem 645 municípios. Temos o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa para fiscalizar... Órgão de auxílio. Sim, para fiscalizar as contas do Estado. E dos outros 644 municípios, porque a de São Paulo tem o seu Tribunal Municipal, Tribunal de Contas do Município. É possível controlar as contas de 644 municípios por um Tribunal de Contas do Estado? É possível. É possível, eles fazem o controle. Amostragem, não? Não, eles fazem o controle. O trabalho é muito grande, acaba fazendo... Porque nós já tivemos época em que os municípios podiam fazer tribunais de contas deles. Alguns não têm? Não, são muitos poucos, né? Nós temos o Tribunal de Contas do município de São Paulo, acho que do Rio de Janeiro, que é o único. E o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ele surgiu porque houve quando o Distrito Federal saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília, então ficou um Tribunal de Contas do Estado da Guanabara e um Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, do Distrito Federal. Então, o Tribunal de Contas é um só. Lá, o Tribunal de Contas é um só. E Tribunal de Contas, existe, por exemplo, o Estado do Pará, o Estado da Bahia, o Estado... Pernambuco não tem? Não, o Ceará tinha, fechou, e Goiás. Eles têm um Tribunal de Contas para os municípios, com fulcro nos municípios, e um Tribunal de Contas para o Estado. O tempo do programa já se esgotou. Em 20 segundos, Eurípides, a sua conclusão sobre os nossos temas. Eu quero agradecer muito o convite que vocês me formularam, e gostei muito da conversa do Tribunal de Contas, só que ela tem que surgir no
começo para nós falarmos bastante de Tribunal de Contas, sabe por quê? Mas antes tarde do que mais tarde. É, né? porque o controle, o controle é muito importante. Lutero, sua palavra final, 20 segundos. Para mim foi um orgulho, foi uma honra estar aqui na presença do advogado Eurípides Salles, que eu conheci, eu entrevistei quando ele era deputado ainda, do professor Odilon Guedes e do colega Marcos Calazans. É um programa importante e eu me sinto honrado de ter participado. Muito obrigado. Odilon Guedes. Eu sempre falo que é super importante a gente poder ter um debate em que tenha pessoas com diferentes pontos de vista, porque é fundamental para quem está ouvindo, vendo o programa, poder avalizar as informações e tirar suas conclusões. Isso aí eu sempre brinco, a Globo, todas essas televisões tinham que fazer debates como esse às 8 da noite. Ia melhorar muito o Brasil, com pessoas de diferentes formações, não só, que se tem aqui, viu? né? E não só com viés lá de ficar repetindo a mesma coisa. Esse é o nosso objetivo Lógico. sempre, e Parabéns. hoje muito bem demonstrado isso, aqui ponto e contraponto, Isso né? aí. Calazans, para a sua conclusão. Mauro, obrigado pelo convite, é uma delícia voltar para essa casa, na verdade, esse tipo de programa é uma base da Trianon, né? A Trianon gosta disso tudo. Graças a Deus, né? Que a gente ainda tem Espaço democrático. um espaço democrático. Muito obrigado. Termina aqui o programa Gente que Fala de hoje, o advogado Eurípides Salles, o jornalista Lutero Mainardi, o economista e professor Odilon Guedes, o jornalista e radialista Marcos Calazans, na mesa de som Sérgio Souza, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato e a direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela Rádio Trianon e também pela Rádio Universal e pelas redes sociais. Tchau, até o próximo programa.